Sim. Porque se você... Ah, não, eu tenho seguro, mas o que que você tem na sua O pólice? que você está amparado? O que que você realmente está amparado? O que pegou fogo foi a parte do meio, mas atingiu as três partes, Períodos né? que eu fiquei fechado, porque eu vou ter um período fechado para tirar tudo, reconstruir, comprar novos equipamentos, tudo mais. Teve uma cobertura quase que 100% do dano dela. Aconteceu aqui em Guarapari, de fogo. Sim. Né? Eram 3 andares de loja. O que pegou fogo foi a parte do meio, mas atingiu as 3 partes, né? Sim. E aí, essa apólice estava bem completinha, com todas as coberturas, e aí ela usou despesas de aluguel, despesas fixas, que todo mundo esquece que tem que continuar pagando, né? O incêndio em si, e uma cobertura que vocês não vão precisar, mas no caso, como era uma lanchonete, ela usou, que é o que estava dentro do frigorífico dela, câmeras frias, né? Uhum. Então, O estoque dela. o estoque O estoque dela. Então, assim, ela teve uma cobertura quase que 100% do dano dela. Ó, que maravilha. Entendeu? Porque o que ela conseguiu provar, ela recebeu. Né? Toda a documentação que ela mandou solicitando, ela recebeu. A única coisa que ela não recebeu foi a melhoria, porque a seguradora, ela não é para ter lucro, ela é para repor a sua perda financeira. Sim. Então, ela teve uma coisinha lá que teve que o profissional que foi fazer falou com ela que seria melhor. Então, só essa diferença é que ela não recebeu. O resto, tanto que nunca mais deixou de ter seguro, porque ali foi realmente, ela viu a importância de se ter o seguro e realmente a proteção que foi, no caso dela, uma proteção completa. E aí sim a importância de ter uma cobertura completa. Que assista realmente como funciona? Digamos que pegou fogo minha clínica. E aí, ou seja, eu vou ter... Minha apólice está toda certinha, e aí eu vou ter o reembolso sobre o meu dano. Só que o período que eu fiquei fechado, porque eu vou ter um período fechado para tirar tudo, reconstruir, comprar novos equipamentos, tudo mais. Como que funciona esse lucro cessante? Porque existe também umas apólices que tem lucro cessante, certo? Sim. Como você explica o lucro cessante para quem não sabe? Claro. Como que seria? O lucro cessante nada mais é do que realmente repor a perda do lucro que você poderia ter. Uhum. Então, o que você precisa ter? A comprovação. Sim. Então, o seu levantamento fiscal tem que estar em dia. Se você comprova que você fatura isso, e normalmente algumas pedem 6 meses anterior, algumas média, 12, né? Exatamente, algumas 12 meses para pegar a média, e aí ela vai pagar o período que você ficar parado também pela média. É isso, o lucro cessante é isso. Isso também vai na contratação. Você vai colocar quanto tempo parado você quer ser amparado, né? Fica uma semana parado, 3 meses. Aí você vai ser restituído nisso. Tem que ser pensado na contratação. E o valor também é pensado antes? Sim. Tipo assim, o valor de até tanto. Sim. Digamos que o lucro é X, só que eu fui amparado de um valor faturo metade. 20 mil por mês. Você tem que ser contratado isso, declarado ali, né? 20. E vai ser constatado também na hora da indenização. A seguradora, você vai ter que comprovar aquilo, não é simplesmente colocar um valor e falar que você fatura aquilo. Aí é fácil, né? Aí é fácil. Eu coloco que eu faturo 100 mil por mês líquido, aí acontece um incidente, coloco o fogo na minha clínica e peço para me pagar, aí fica mole. Muito importante também, que me veio aqui à cabeça, a contratação do prédio. Por exemplo, vamos dizer que toda a sua estrutura custe 500 mil. Sim. Porque a gente fala da estrutura, mas também é o que está dentro. Então, os seus móveis, ar-condicionado, tudo que você tiver vai estar coberto pelo seguro no incêndio. Sim. Então, vamos dizer que é 500 mil. Aí fez o cálculo. Ai, não, tá muito caro, baixa para 300. Tem seguradora que se ela vê que essa diferença está muito grande, ela vai te pagar proporcional. Ou seja, que todo o seu bem foi avaliado em 500 e você contratou 300, ela vai te pagar 20% a menos. Na contratação você descontou, então ela também te desconta para pagar. Mas, não, vamos lá. Isso aí eu fiquei com dúvida. Sincero, eu fiquei com dúvida. O meu patrimônio, o meu imobilizado, né? O meu imobilizado da clínica custa $500 mil, custa 500 mil. Isso. Eu contratei uma pólice de 300. Só que aí eles, pelo sinistro, viram que minha clínica vale $500 mil. Isso. Eles não me reembolsariam os 300 mil? Eles reembolsariam o proporcional. Se ele vale 500... E vamos dizer, aí vamos para ficar fácil, vamos dizer que houve um dano total. Sim, né? Perdeu tudo. Perdeu tudo. Quanto que é 300 mil de 500?
fazer cálculo. Essa fração aí. Vamos calcular, eu calculo aqui agora. Calcule para nós, por favor. A gente faz ao vivo. 500 de 300? Vamos lá. 200 dividido por 500. 40%. 40%. Ela vai te pagar os 300 menos 40%. Porque foi o que você contratou na apólice. Tem segurador. E aí que tá, Walter. Isso é importante. Isso é importante. A importância de você ter um corretor. É o que a gente estava conversando antes das câmeras abrirem. Porque nós estudamos o tempo inteiro. E o seguro muda o tempo inteiro. Então, a gente está estudando o tempo inteiro. Então, isso é uma coisa que, se a pessoa não estiver atenta, é aquele... Sabe aquela letrinha miúda? Sim. São os poréns, os si. São os poréns. E aí, a importância de ter um corretor de seguro atualizado. Porque aí a gente passa sempre essa informação. Isso é sempre informado. Eu já passei por isso. Eu acho que foi até um dos momentos que eu comecei a migrar para a Gabriela. Para vocês, né? Eu falo Gabriela porque eu converso mais com ela. Sim. Que foi exatamente no momento que eu precisei, que aí eu vi que na letra miúda não tinha muita coisa que eu precisava. Por quê? Eu só estava olhando macro. Eu estava olhando o quê? Se tiver um incêndio, vai me cobrir tanto. Se o avião bateu e caiu lá e quebrou tudo, vai cobrir tanto. Mas agora, todo o resto, eu não sabia. Aí, vamos dar um exemplo de assalto. Aí, minha clínica foi assaltada. O Gabriela pode até, quando eu terminar aqui, contar essa história. Foi assaltado, e aí a gente teve um prejuízo muito grande. E aí, naquele momento, eu não lembro se eu já estava com você naquele momento, mas eu fiz. O valor contratado não era condizente com o meu prejuízo. E aí eu tive que, assumir o outro prejuízo e recalcular a rota. Mas por quê? Eu desconhecia isso, faltava esse conhecimento na época, tem muito tempo isso, e não tive uma orientação na hora que eu estava fechando. Entendeu? Sim. Então passou despercebido. Sim. Só que a gente corrigiu. Aí a Gabriela me explicou tudo, com muito detalhe, corrigimos. Já tive que usar novamente. Ah, não, você está falando da segunda vez. Essa segunda vez a gente amparou. Foi um roubo. Que nesse roubo dos fios de cobre deu curto até na rede elétrica da clínica. Tudo. E assim, vai a diferença do corretor. Porque a gente fez contato com a seguradora, a gente conseguiu pontuar todos os poréns, até o que não estava na apólice, a gente conseguiu entrar em acordo com a seguradora, porque o corretor tem uma boa relação, coisa que talvez um outro agente comercial, não sendo um corretor que estuda o produto, conseguiria. E que tem um conhecimento, né? O conhecimento, trabalhar com seriedade, né? Bom relacionamento bom relacionamento com a seguradora. Então, tudo isso é plausível de você estar num mercado que é realmente muito sério. Porque a gente vende um pedaço de papel, né? A gente vende uma promessa. É uma promessa. Então, você só sabe o que é a importância e o que é realmente o seguro na hora da intercorrência. Nessa necessidade. Na hora do que a gente chama de sinistro, né? Que é quando acontece algo que ninguém está esperando. Nessa assistência eu acho que, se eu não estou enganada, chegou a dar um curto em uma das cadeiras de dentista, vocês tiveram que parar uma cadeira. Não, parou vários ar-condicionados. Isso, acho que foram 6 aparelhos, 5, não sei. E nesse retirar deu um curto em uma cadeira. A gente conseguiu reembolsar esse valor da manutenção da cadeira. Não, foi um negócio tão absurdo que danificou até placa. Foi. Porque eles não tiveram nenhum pingo de zelo. Vai ter zelo, né? Aí eles zelo pra roubar, eu acho meio difícil. Eles chegaram, subiram lá, saíram rasgando tudo e tal. Abriram as colmeias do ar-condicionado. Abriu tudo. Tava assim, a gente imaginou, eu lembro perfeitamente, a gente imaginou que tinha algum ar-condicionado que estava com problema. Às vezes, falta de manutenção, limpeza, tudo mais, porque ele não estava ligando, os que estavam ligando não estavam refrigerando e alguns não estavam ligando. Aí a gente chamou o técnico, quando o técnico estava tudo estralhaçado. E aí saiu rasgando placa, tudo, eles devem ter subido pela placa. Então, foi um prejuízo, eu não lembro de cabeça. Não foi tão grande porque vocês tinham um seguro bem amparado. Assim, agora a dor de cabeça a gente não consegue, a gente minimiza, né? Aí o máximo que aconteceu é ficar uns dias lá passando calor. Isso, mas deu certo. Até resolver. Deu certo. Mas então, esse foi um grande exemplo. De uso da seguradora que a gente ficou extremamente satisfeito. Você teve também porta de vidro quebrada. Não, a porta de vidro quebrada, a gente tem a filmagem. A gente tem uma foi em Fundão. Com 2 semanas de diferença de uma para outra. Uma foi em Fundão e uma foi em Guarapari. Mas a de Guarapari, a paciente foi puxar a porta para abrir. A gente viu no vídeo, eu mandei o vídeo, que foi, inclusive, foi ótimo, a questão de prova. Estraçalhou. A gente não sabe se é diferença de... Isso é tudo achismo, né? Se é diferença de pressão, às vezes estava muito gelado, Guarapari é muito quente, eu acho que era próximo do verão, se eu não me engano. E eu imagino que é isso, deu diferença de pressão e a porta estraçalhou.
Isso é um negócio que, muito provavelmente, se eu não conhecesse Gabriela, eu não... É estranho chamar de Gabriela? É estranho. Eu também acho estranho ouvir o Gabriela. É estranho. Igual a galera que a gente antigamente chama de Júnior, chama de Walter. Né? Mas então, se eu não conhecesse, eu não saberia. Eu simplesmente ia colocar outra porta e ia bancar do meu bolso porque eu não sabia disso. E não sei se você lembra, mas a gente colocou, deu assistência da porta, cobrimos o valor do tapume enquanto a porta ficava pronta e assistência de um vigia. Sim, isso foi fundão. Foi tudo, teve cobertura, a seguradora arcou. As diárias de vigia, mais o tapume até a porta ficar pronta. Um outro detalhe de seguro empresarial, vai pegando, hein, galera? Isso tudo que a gente está falando acontece. Já foi assaltado, já tive problema de quebrar coisa dentro de clínica, tudo. Acontece com quem faz. E acionamento jurídico também. Uma assistência jurídica, uma vez vocês precisaram. Só uma assistência, a gente acionou a Porto Seguro e prestou o advogado para eles. Foi com eles, não foi? Foi. Foi, legal. Mas então, agora, só um detalhe Esse é o detalhe que eu não sabia antes, que eu já estou usando há muito tempo. Toda vez que eu vou contratar agora, uma das coisas que eu olho fora o macro é assistência. Isso eu dou muito valor na assistência, porque, primeiro, a assistência é o que eu vejo palpável de usar. Então, de vez em quando precisa, e eu estou acionando vocês para fazer essa assistência. Então, toda vez que eu vou bater seguro, eu olho as assistências que ele tem.